Alex Silva, Maurício Nascimento. Programa Falando a Nossa Língua. Olá, amigos, amigas, você, amigo internauta que se liga na TV Ibiapabana, estamos começando mais um programa Falando a Nossa Língua, que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 7 horas da noite, 19 horas, pela TV Ibiapabana. E eu já trago as primeiras manchetes com Alex Silva. Num oferecimento de Abraão Variedades, qualidade e confiança. Organização Abraão e Rejane. Ponto da construção. Se você quer construir, o ponto certo é aqui. Organização Raimundo e Rafael Damasceno. RA Corretor de Imóveis e Agrimensor. Organização Rondinelli Araújo. E Mundinet Telecom. Os melhores planos de internet você encontra aqui. Projeto do senador Cid Gomes propõe multa para quem se recusar a tomar vacina contra a Covid-19. Isso mesmo, um projeto do senador cearense Cid Gomes do PDT quer tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória em todo o país, com a aplicação de advertência ou multa a quem recusar a vacina. A única exceção seriam as pessoas que possuem contraindicação por razões médicas. O valor da multa levará em consideração a condição econômica do infrator e a reincidência na recusa. O texto, no entanto, precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Dinheiro esquecido. Só no primeiro dia de pesquisa, mais de 18 milhões de pessoas encontraram os valores em bancos. Veja como consultar. Ao entrar no site indicado acima, você informa o seu CPF e a data de nascimento. Em caso de empresas, será necessário informar o CNPJ e a data da criação da mesma. Depois vai se abrir uma janela onde constará a informação se você tem ou não valores a receber. Em caso de positivo, em uma janela verde aparecerá a informação preciosa com a data e horário para a checagem do valor a receber. Em 3 dias de operação, desde a segunda-feira, dia 14, houve mais de 90 milhões de consultas no sistema de valores a receber do Banco Central, mas só 18 milhões delas localizaram algum recurso esquecido em instituições financeiras, ou seja, 20% do total das buscas. Confira agora a tabela de pagamento do PASEP. Conforme as informações que a gente checou, algumas pessoas ficaram sem receber o PASEP. Mas não foi por mudança de tabela, e sim por um erro no sistema de organização que está sendo providenciado conforme as informações que recebemos. Você poderá ligar para o 158 para saber como está a situação e pegar mais informações. Já o PIS prossegue normalmente, segundo as informações que nós chegamos a ter. E diferentemente do PASEP, o PIS paga conforme o mês de nascimento. Agora vamos falar novamente de mais um capítulo para a disputa territorial entre Ceará e Piauí. Procuradores de parte dos municípios da Serra da Ibiapaba e dos Sertões de Crateús receberam a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, para alinharem questões políticas em torno da histórica pauta da disputa territorial entre os estados do Ceará e do Piauí. Na reunião que ocorreu nesta última terça-feira, 15 de fevereiro, 14 municípios estiveram representados. E o assunto também entrou em pauta na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, como você vai conferir um pouco agora no programa Falando a Nossa Língua. Próximo orador, que disporá de até 15 minutos, deputado Acrísio Sena. Colegas deputados e deputadas, eu queria, deputado Sérgio Aguiar, trazer mais uma vez aqui, nesta tribuna, a minha preocupação e, ao mesmo tempo, a minha disposição em continuar lutando, juntamente com toda aquela população ali da Ibiapaba, no enfrentamento com o estado do Piauí sobre os limites territoriais que envolvem o Ceará e o estado do Piauí. Eu queria dizer
que este tema deve ser encarado, presidente Osmar, pelo Estado do Ceará como uma política de Estado. Nós temos que enfrentar esse debate, Queiroz, sobre os limites entre o Ceará e o Piauí como uma questão de Estado. Assim como o Piauí está fazendo, em que mobiliza a sua Assembleia Legislativa, mobiliza toda a estrutura do Estado, mobiliza os vereadores, mobiliza os prefeitos, eu creio que nós temos que intensificar. Queria parabenizar o trabalho feito pela companheira Augusta Brito, que é a presidente da comissão, a toda a iniciativa do nosso presidente Evandro Leitão, que não tem poupado esforço para tudo que é necessário nesse debate, e também a toda a equipe da Augusta, o Kleber, o Mourão, que tem sido gigantes nesse trabalho de sempre municiar a casa nesse devido e importante debate sobre os limites do Estado do Ceará, com o Piauí. Eu acho que nós precisamos ter um maior engajamento da nossa bancada federal, lá em Brasília, para ocupar a tribuna, para ocupar os espaços, para fazer a defesa do território da Ibiapaba, como a vontade de toda aquela população, do seu pertencimento, da sua construção e da sua história de identificação como povo cearense. Chamar também aos nossos senadores, Girão, Tasso Gereissati, Cid Gomes, todos os nossos senadores também, a deputada Sérgio Aguiar, deputada Cris, a hastear essa bandeira, Ibiapaba, quando possível. Sim, a hastear essa bandeira da defesa daquele território. Eu recebi esta semana, lá do pessoal do CDL, da região, Dona Terezinha, Joaquim, o pessoal está com uma mobilização muito forte, depois que a Assembleia Itinerante foi lá e incentivou esse abaixo-assinado, tem sido a grande mobilização, principalmente da preocupação dos empresários da região, porque você já dimensionou o prejuízo que seria se, porventura, o relatório do Exército que está sendo feito, um relatório eminentemente cartográfico, topográfico, mas que não dá conta do principal desafio daquela região. Você já imaginou o prejuízo político, econômico, social, cultural que seria para o Estado do Ceará se, porventura, o Supremo Tribunal absorver o relatório do Exército como documento base para a discussão? Liquidaria economicamente, politicamente e socialmente o Estado do Ceará, porque o documento não dá conta da nova dimensão dos debates territoriais que é advindo do mundo republicano. O Exército ainda está focado no debate ainda das questões naturais, ainda nas questões naturais, do leito do rio, do topo da serra, da região, como se estivesse tratando de uma região inóspita. Então, eu queria fazer esse alerta aqui, para que a nossa casa também se utilizasse das ferramentas, da sua comunicação, de tudo que nós pudermos ter na defesa daquele território, até porque o sentimento e o pertencimento de todo aquele povo ali da Ibiapaba é cearense. Somos todos cearenses. No final do ano passado, deputado Sérgio, nós protocolamos um documento junto ao presidente Evandro, junto à presidenta Augusta do comitê, para que nós fizéssemos uma reunião aqui na Assembleia para debater com os prefeitos e vereadores o envolvimento dos municípios nessa disputa, já que é uma situação estadual, envolve a discussão em nível federal, mas os prefeitos, as câmaras, os empresários, a população pode ter um papel preponderante nesse quesito, até porque dentro da nova discussão dos territórios, ela envolve agora uma outra questão, que é o pertencimento
que é a soberania do povo, que é a vontade popular de pertencer ou não àquele município. E isso não está sendo levado em consideração nesse debate, e principalmente a partir do relatório do Exército Brasileiro, com todo o respeito que nós tenhamos ao Exército Brasileiro. Ficou um encaminhamento, deputado Heitor Ferrer, deputada Aderlânia, ficou um encaminhamento naquela Assembleia Itinerante que nós fizemos lá na região da Ibiapaba, ficou um encaminhamento da Procuradoria-Geral do Estado reunir com os procuradores municipais e construir uma peça jurídica para que possa ainda subsidiar e ofertar mais elementos da defesa do território da Ibiapaba como território cearense. Esse pode ser feito, inclusive, de forma virtual, pela Procuradoria-Geral do Estado. Mas nós queríamos também dizer que é muito importante que a gente possa trazer na nossa política de comunicação da Assembleia, deputado e presidente Evandro Leitão, uma maior ofensividade na defesa do território cearense ali da Ibiapaba no conflito. Nesse quesito, a Assembleia e toda a estrutura estadual do Piauí está na linha de defesa da tese deles. Nós precisamos construir a nossa linha, precisamos construir a nossa, trazer Ministério Público, trazer Procuradoria-Geral do Estado, trazer Tribunal de Justiça, trazer Assembleia, Câmara, senadores, deputados, porque esse debate não é um debate geográfico da Ibiapaba, é um debate de limite entre dois estados que, se porventura o Ceará tiver um contratempo nessa disputa, o prejuízo será incalculável em todas as áreas, Bruno, desde a composição das assembleias, passando também pela questão do Senado, na área econômica, social, cultural, empresarial, em todas as áreas serão prejuízos incalculáveis. Por isso eu faço esse apelo para que a gente traga esse debate de forma permanente no Ceará. Atinge o Cariri, atinge as 13 macro-regiões, se porventura nós tivermos um contratempo nessa ação que está sendo movida pelo Estado do Piauí. E passaria aqui, perdão, a primeira parte para o colega deputado Sérgio Aguiar, que também é um grande baluarte na defesa lá daquela região, e queria ouvi-lo. Deputada Cris, eu, como Vossa Excelência, tenho a mesma apreensão com relação a tudo isso que se passa nesse confronto, diga-se de passagem, entre Ceará e Piauí. Tenho a convicção de que o Estado do Piauí, que respeitamos a sua autonomia administrativa, mas que há algum tempo atrás conseguiu ganhar área semelhante através de ação judicial, mas que era uma área que era desabitada e que tinha muito mais plantações do que qualquer outra significância no que diz respeito às pessoas, que é completamente diferente daquilo que se passa, principalmente nos limites entre Ceará e Piauí, na região da Serra da Ibiapaba. Existe já naqueles municípios, como Vossa Excelência sabe, conhece muito bem, um sentimento de ser ibiapabano cearense, de aqueles filhos e filhas de Viçosa, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Croatá, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, que tem uma situação de pertencimento ao nosso estado do Ceará. Sabemos, evidentemente, que as torres de energia eólica são um grande fator motivador para que o vizinho estado possa querer abocanhar esses terrenos que existem ali na Serra da Ibiapaba e que, sem dúvida nenhuma, devem ser o maior fator motivador para tal. Mas as pessoas, elas não moram ou não produzem ali porque são ibiapabanos do Piauí. O fazem porque são cearenses. O fazem porque estão acostumados a terem aqui nesse estado do Ceará o seu sentimento de pertencimento por aqui, terem a sua identidade cultural que nasceram com ela. Então a preocupação de Vossa Excelência é muito grande, é extremamente, nesse momento, viável nós fazermos com que haja uma sensibilidade maior da nossa bancada no Congresso Nacional
para que a gente possa lutarmos todos juntos. Aqui não existe partido, o partido é Ibiapaba Cearense. Esse é o que nós devemos fazer e me junto a Vossa Excelência para, naquilo que for preciso, nós colaborarmos para que a gente consiga o sucesso para o nosso estado do Ceará, de mantermos essa população como cearense. O que é fundamental? Todas as cidades já estavam no estado do Ceará elevadas à condição de vila, antes do decreto da Carta Régia de 1880. Isso não é uma coisa pequena do ponto de vista da história, para mostrar que as nossas raízes nunca foram nem nunca passaram pelo estado do Ceará, Nelinho. As nossas raízes, lá de Viçosa, que irradiou todas as outras cidades, estão lá, da matriz tabajara, da nossa nação tabajara e do povo cearense. Essa que é a grande questão, que esse documento, se os ministros do Supremo Tribunal tiverem condição de ler, vão dar razão de causa ao nosso estado do Ceará. Então é totalmente desproporcional o que o estado do Piauí está querendo fazer. Está querendo levar, abocanhar, sim, toda a riqueza construída pelo povo cearense, com força e garra dos governos cearenses, Cid, Camilo, que apostaram e desenvolveram naquela região para ser uma das regiões mais desenvolvidas do estado do Ceará. Passo a passo para o deputado Queiroz. Rapidamente agradecendo aí e parabenizando pelo tema importante. Isso aqui é uma luta do estado do Ceará já muito antiga, um processo que vem desde 2013. E só lembrando que essa questão do Exército, quando foi instado a fazer a perícia desse limite, ele leva em consideração só a letra crua da legislação, onde na lei fala, obviamente isso ainda do período do século passado, dizendo da divisão dos dois estados como a margem do rio Poti, no caso, ou quem ocupasse primeiro. Por isso é que parabenizando Vossa Excelência, na mesma linha do que fez o deputado Sérgio Aguiar, essa soma de esforços, porque realmente é uma ação muito grave e há risco efetivo, tendo em vista que já uma parte do sul do Piauí anexou uma parte do outro estado também na mesma linha. Então, mais uma vez, muito importante a vossa preocupação e essa mobilização de esforços nesse sentido. E finalizando, nós vamos realizar uma audiência pública com a colega vereadora lá de Poranga, a Rejane. Nós vamos fazer uma audiência pública lá em Poranga, que é realmente Poranga, que é o município que tem mesmo o conflito literal entre Piauí e estado do Ceará. Então nós vamos, a deputada Augusta já autorizou também na Comissão dos Limites, e nós vamos fazer esse momento importante. Portanto, o Piauí e o estado do Ceará, para nós cearenses, é uma questão de uma política de... Para concluir, meu querido presidente. Não, só para dizer, pedir aqui, só para encaminhar, para a gente pedir aqui o nosso querido presidente Evandro, para que a gente possa utilizar da nossa comunicação toda na defesa do território da Ibiapaba, como somos todos cearenses. E assim concluímos mais um programa Falando a Nossa Língua. Desde já agradecemos a você pela sua participação, você internauta, e voltaremos segunda-feira com mais um programa Falando a Nossa Língua, com Maurício Nascimento e Alex Silva. Num oferecimento de Abraão Variedades, qualidade e confiança. Organização Abraão e Rejane. Ponto da construção. Se você quer construir, o ponto certo é aqui. Organização Raimundo e Rafael Damasceno. RA Corretor de Imóveis e Agrimensor. Organização Rondinelli Araújo. E Mundinet Telecom. Os melhores planos de internet você encontra aqui.